oração do Pai Nosso. Nós começamos, então, os mandamentos da lei de Deus, segundo o Catecismo de São Pio X. Nós vimos já nas catequeses anteriores o primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar as festas santas consagradas. E hoje, então, nós vamos dar continuidade aos outros mandamentos que se referem ao ser humano. Aquela primeira parte dos mandamentos referentes a Deus, que estavam naquela primeira tábua de pedra que Moisés recebeu. Naquela tábua estavam 3 mandamentos, que são esses que eu acabei de falar. O amor a Deus, o respeito a Ele e a observação do culto. Enquanto que agora a outra tábua de pedra que Moisés recebeu diz respeito às relações entre nós, entre os seres humanos. Quando nós olhamos aquela primeira tábua, nós vamos ver aqueles 2 mandamentos que Jesus falou. O primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. É a observância da primeira tábua de Moisés, que são os 3 primeiros mandamentos. Enquanto que esses outros 7 mandamentos que se referem ao ser humano, se cumprem naquele mandamento que ele falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquilo que você quer que o outro faça a ti, você deve fazer a ele. Aquilo que você não quer receber dos outros, não faça aos outros. Ou seja, queira o bem e faça o bem sempre. Então hoje, o 4º mandamento da lei de Deus vai falar sobre a honra ao pai e à mãe. O catecismo que nós estamos acompanhando é na página 71. É o número 399. Quem tem o livrinho? Então vamos dar início à catequese. Alguém está com o microfone para fazer a primeira leitura? Primeiro ponto, 399. Que nos ordena o 4º mandamento, honrar o pai e a mãe? O 4º mandamento, honrar pai e mãe, ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo o que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Perceba então que São Pio X destaca a obediência, que o padre também acabou de comentar na missa. A obediência está na base de todo respeito a Deus e também ao respeito aos pais, ao pai e à mãe, porque Deus deu ao pai autoridade. Quando ele criou o ser humano, ele transferiu ao pai e à mãe a missão, a autoridade que ele tem de cuidar de uma criança indefesa. Todos nós sabemos que o ser humano nasce, não tem condições de se virar sozinho, é totalmente dependente do pai e da mãe, tanto na questão física como espiritual. E a espiritual vai muito mais longe. Até a adolescência e adulto, o pai e a mãe têm a missão, então, de cuidar, de educar o filho, e essa missão vai até o último dia do pai e da mãe. E o filho deve o respeito e a obediência ao pai e à mãe, mesmo que que o filho tenha mais conhecimento, mais cultura que o próprio pai, mesmo assim deve haver o respeito e a obediência pelo fato de ele ser o seu pai, né? Aquele que recebeu a missão de Deus, você deve respeitá-lo em todas as dimensões da vida dele. Então, vai falar assim que você deve também suprir as necessidades físicas dele. Ele pode estar com uma dificuldade financeira, mesmo que você já tenha a tua família. Ele pode ter dificuldade de saúde. É a obrigação do filho, mesmo depois que tiver a sua própria vida, assistir os pais em suas necessidades espirituais e materiais. Eu peguei algumas passagens, então, da Sagrada Escritura para colaborar com a doutrina católica, destacada por São Pio X. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, para que seja longo os teus dias. Tem uma promessa de Deus, então, a vida longa a quem respeita o pai e a mãe. E também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Já estava referindo à terra prometida. Então, o respeito ao pai e à mãe também garante uma longa vida nessa terra que corre leite e mel, que é a terra prometida de Israel. Também no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 27 e 28, diz assim: honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te que fostes gerado por eles. O que lhes darás pelo que te deram? Você é capaz de retribuir tudo que você recebeu do teu pai e tua mãe? É impossível, né? Deus, na sua natureza de criador, de gerador e doador de dons, ele confiou aos pais também essa missão de colaborar nessa missão de gerar, principalmente a mãe,
que tem essa função de gerar o feto, o filho, durante 9 meses, é uma colaboração, uma participação nessa fecundidade divina. E a nossa obrigação como receptores, né, desse dom, é honrá-los com todo o nosso carinho, nosso amor, nosso respeito. E também vai falar sobre a correção, né? Provérbios. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não desprezes o ensino de tua mãe. Também em Provérbios, capítulo 13, vai dizer assim: um filho sábio ama a correção do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. Provérbios 23, 22. Ouça o seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Também em Efésios, São Paulo, né? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessas, para seres feliz e teres uma longa vida sobre a terra. Sempre vem a promessa de uma vida longa para quem respeita os pais, né? E também em Colossenses, vai dizer assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Desobedecer aos pais é praticamente desobedecer ao próprio Criador. Eles são os representantes diretos, a forma de Deus, na sua providência, cuidar dos seus filhos, são através das pessoas que estão próximas de nós. E aqueles que estão mais próximos de nós são os nossos pais, que é a nossa família que nos acompanha sempre, em todo momento. Então, você se queixa muitas vezes que Deus não dá atenção para mim, não tenho assistência, sou esquecido por Deus. Mas você não percebe que o teu pai, quando fornece o teu alimento, quando oferece a tua roupa, quando te dá educação, quando te corrige, é um instrumento de Deus diretamente atuando na tua vida de forma concreta. E é assim, só que a gente não percebe. Mas está diretamente ligado com a ação da providência divina, a ação dos pais. E não só dos pais, mas também de todas as pessoas que de alguma forma nos educam e nos conduzem no caminho do bem. Então, dando continuidade aqui no ponto 400, Marlene, que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe-nos ofender os nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. Apesar desse primeiro mandamento, esse quarto mandamento ser um mandamento positivo, tem o seu oposto, que é a proibição. E a proibição é não ofender. Uma coisa é honrar, e o seu oposto é desonrar. E a forma de desonrar o pai e a mãe é desobedecendo. Como disse São Pio X, desobedecer naquilo que não é pecado. Agora, se tua mãe te manda para você roubar, você não tem obrigação nenhuma de cumprir o mandamento, esse pedido dela. Se ela manda você matar, você não tem obrigação nenhuma de obedecer. Você tem a obrigação de obedecê-la naquilo que é justo, que é santo e que é correto. Então, só deve o respeito. Apesar de tudo, se deve sempre o respeito à sua mãe. E honrá-lo, então, com palavras e obras, em qualquer maneira, de qualquer maneira. E na Sagrada Escritura vai falar alguma coisa sobre essa parte aqui de desonrar o pai e a mãe. Em Deuteronômio, capítulo 27, 16, vai dizer assim: maldito quem desonra o pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. É uma maldição que é lançada sobre o filho, que amaldiçoa o próprio pai. Então, a consequência é grave, porque você perde toda a bênção divina, que o pai é um representante direto do Criador. E também em Provérbios 20, 20, vai dizer assim: se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá, e não mais na mais profunda escuridão. É uma sensação de inferno, né? Perdeu toda a luz da vida. Perdeu a luz da vida, perdeu o céu e perdeu a própria alma. Então, a maldição aos pais é muito grave, é um pecado mortal que pode levar, com certeza, a uma condenação eterna. Então, no ponto 401, vai falar que esse mandamento de honra aos pai e à mãe, ele vai se estender, vai muito mais do que o próprio pai e a mãe. No ponto 401, vai dizer assim, então, São Pio X vai pedir: debaixo do nome do pai e da mãe, que mais pessoas compreendem esse mandamento? Debaixo do nome de pai e de mãe, esse mandamento também compreende todos os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. Essa autoridade, então, ela vem não só da própria família, mas da própria sociedade. E nós vamos ver mais para frente aqui que Deus está na origem de toda a autoridade. Então, nós temos a obrigação de obedecer não só o pai e a mãe, mas também as nossas autoridades legítimas,
não as autoridades ilegítimas, aquelas que são colocadas por Deus, porque elas têm a função de promover o bem, sempre o bem. A partir do momento que uma autoridade ela promove o mal, por exemplo, a nossa sociedade hoje, o Supremo votando para aprovar aborto, ideologia de gênero, são todas leis contra a natureza, contra a lei natural, e nós não temos obrigação nenhuma como cristãos de observar essas leis e nem de respeitá-las. É nossa obrigação resistir, né, com palavras e, se puder, de outras formas também, não com violência, claro, né? Mas nós temos a obrigação de obedecer naquilo que é justo, naquilo que é certo e correto, naquilo que é verdadeiro e que respeita a lei natural. E também, não só a questão civil da sociedade, mas também nós temos a obrigação de respeitar as nossas autoridades eclesiásticas, que é o Papa, o Bispo, o Padre, o Diácono, pessoas que têm diretamente alguma influência espiritual sobre nós e que têm legitimidade, não são, como se diz, como é que chama aquele cara que é impostor, essa é a palavra certa, impostor, não é legítimo, né? Então aqui eu peguei bastante passagem da Escritura que vai falar sobre esse respeito às autoridades eclesiásticas e também às civis. Então aqui a primeira, em Hebreus, o autor vai dizer assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Respeito e imitar os santos, né? Aqueles que viveram realmente a fé cristã, a fé católica. Também vai dizer assim, os presbíteros, em Timóteo, né? Primeira carta a Timóteo. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Nós sabemos que estar a serviço da verdade é uma das funções mais honradas, e dizem que os doutores no céu estão numa classe de santos que se destacam entre os santos que estão no céu, porque justamente eles estão no testemunho da verdade. E a verdade, o conhecimento, é o que talvez seja a parte mais nobre, mais elevada do ser humano. Quando você se guia só pela vontade, pelo sentimento, você pode se perder, enquanto que a verdade te dá o rumo, te dá o prumo. Então você consegue discernir o bem e o mal. E isso permite você andar de forma correta, segundo o pensamento divino. E por isso os doutores têm uma dignidade muito maior no céu do que os próprios, aqueles que foram mártires, mas que não tiveram uma função direta no ensino, na pregação do Evangelho e no anúncio da verdade. Então também, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 19, Jesus vai falar assim: eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ou seja, Jesus, que é o próprio Deus, transmitiu a autoridade aos discípulos, aos apóstolos. E isso se passou depois pela imposição das mãos dos bispos, né, dos apóstolos, aos seus sucessores. Os bispos nas comunidades que eles fundaram, Antioquia, todas aquelas comunidades que a gente conhece lá do início da igreja, que vem até hoje, de sucessão apostólica até o nosso clero atual. Jesus conferiu a autoridade. Hoje a tendência da nossa sociedade é os cristãos desengrejados. Jesus não quis igreja, Deus não quis fundar a religião. Jesus quis fundar a religião do amor, aquela religião sem dogmas, sem compromisso, sem vivência em comunidade, sem toda aquela tradição que veio dos cristãos desde o princípio. Há uma moda agora de cristãos sem igreja, que são aqueles que vivem o evangelho pela própria cabeça, né? E sem obrigação nenhuma de obedecer ninguém e seguir ninguém. Então, aqui também uma citação do início da igreja, de um padre da igreja, Santo Inácio de Antioquia, que viveu até o ano 110 depois de Cristo. Ele vai falar sobre os superiores eclesiásticos, vai dizer assim: eu vos solicito para estardes unidos a eles, assim como a igreja está unida com Jesus Cristo, e com Jesus Cristo com o Pai, a fim de que todas as coisas estejam de acordo na unidade. Que ninguém se engane, quem não está junto ao altar está privado do pão de Deus. Quem não participa da reunião é orgulhoso e já está por si mesmo julgado. Pois está escrito: Deus resiste aos orgulhosos. Tenhamos cuidado, portanto, para não resistirmos ao bispo, a fim de estarmos submetidos a Deus. Está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como ao próprio Senhor. Então, Santo Inácio já tinha essa noção do clero, que foi o que veio logo depois dos apóstolos.
E ele era um discípulo de São João, né, do apóstolo João. Também, agora, sobre as passagens da Sagrada Escritura, sobre autoridades civis. Em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, ou seja, presidente, governador, prefeito, vereadores, são autoridades que estão na sociedade civil e que nós devemos obediência e respeito em tudo aquilo que não contradiz aquilo que a igreja ensina, que é a lei natural e os mandamentos de Deus. A partir do momento que contradiz, que é uma lei anticristã e antinatural, deve ser resistida. Também vai dizer em carta de Tito, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Também em Romanos, São Paulo vai dizer assim, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você que quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá. A lei existe para o transgressor. Para quem observa a lei, não existe lei. Só pune o crime aquele que é o transgressor. Então, o cristão que vive a santidade, o bem, ele nunca vai ser submetido à lei e nem vai ser atingido pela autoridade, se for justa, né? Se a autoridade for justa. Também, a primeira carta a Pedro, né? Capítulo 2, versículo 13 a 15. Pedro diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como a autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, também o testemunho de São Pedro, nosso primeiro Papa, reconhecendo a autoridade civil. Também Jesus, em várias ocasiões, reconheceu as autoridades civis. Se a gente lembrar, no julgamento dele, que Pilatos fala que ele tem autoridade sobre ele para salvá-lo, para condená-lo, e Jesus vai dizer, nenhuma autoridade teria sobre mim se ela não te fosse dada do céu, se o Pai não tivesse dado autoridade para você. Então, Jesus também reconhece a autoridade civil. E eles têm uma responsabilidade muito grande. Até essa semana a gente estava conversando sobre isso, né, que ser político é uma responsabilidade tão grande que talvez chegue muito próximo ao sacerdócio. Porque você tem uma cidade toda nas suas mãos, você tem a obrigação de promover o bem comum para todos, de não enganar, não mentir, não prometer o que você não vai cumprir. Você não pode iludir, não dar esperança falsa a pessoas que põem em ti uma esperança, né? A gente vê um povo que está precisando e não vê muita saída, às vezes põe toda a esperança em alguém que mente e engana para poder conseguir o poder e depois ter o poder usar da corrupção para se enriquecer. E essas almas muitas vezes são julgadas com muito rigor e podem muitas vezes perder a própria alma por serem mentirosos, falsos e fraudadores. Então, também na epístola aqui do segundo século, do ano 100 em diante, tem uma epístola de Diogo Neto. Nessa epístola vai dizer assim, os cristãos residem em sua própria pátria, mas como residentes estrangeiros. Cumprem todos os seus deveres de cidadãos e suportam todas as suas obrigações, mas de tudo desprendidos, como estrangeiros. Obedecem às leis estabelecidas e a sua maneira de viver vai muito além das leis. Tão nobre é o posto que lhes foi, por Deus outorgado, que não lhes é permitido desertar. Então, um testemunho dos primeiros padres da igreja, dizendo desse respeito à autoridade e como a vida do evangelho, ela supera em muito a vida pagã, ela serve de exemplo que vai muito além do que exige a própria lei civil, a vivência da caridade. E também em Colossenses, vai dizer assim, capítulo 1, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está na origem de toda a sociedade civil, de toda a família, que é a célula da sociedade, e tudo está em função dele e para ele. E hoje, quando a nossa sociedade, que é governada por maçons, né, vem com essa ideia de Estado laico, em que Deus não pode dar palpite mais na vida social, o cristão não pode mais se envolver na política e levar sua fé para a vida social. Se você quer ser cristão, católico, você tem que ser dentro da tua casa. Eles tentam podar toda a atividade católica pública. Nós estamos vendo agora com a pandemia um ataque declarado à fé católica, à nossa forma de viver a nossa fé, de tal forma que nos proíbem, sem a gente perceber, com leis que fazem com que a gente não consiga cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e prestar o seu culto. E o Estado laico é justamente essa inversão em que a matéria manda no espírito. A visão católica, a teologia católica, é que a dimensão espiritual é superior à material. A dimensão superior à autoridade espiritual dos apóstolos, dos bispos, da igreja, do Papa, ela deve estar acima da autoridade civil. Hoje em dia, se falar um negócio, a pessoa se escandaliza. Mas sempre foi assim na igreja católica. Não quer dizer que o Papa vai lá nos Estados Unidos e vai mandar na forma de governo do presidente. Mas significa que o Papa, como uma autoridade civil, o presidente também é uma criatura divina, também está submisso à lei divina. E o Papa, enquanto representante espiritual da lei divina, ele é um superior acima do presidente. Então, se perdeu isso, e o poder civil secular impõe perseguições em cima da vida religiosa, em cima dos cristãos. E isso está aumentando cada vez mais. Experimenta alguém hoje questionar uma autoridade, uma lei que vem da ONU, da OMS. Diz que você vai abrir uma igreja porque você não concorda com o que eles estão falando. Você é punido com multas, não importa se você é papa, se é bispo, o que você é. Eles fecham a tua igreja, eles lacram, mandam a vigilância sanitária, eles mandam a polícia em cima de você. Foi uma inversão total, né? Foi séculos de domínio na política, dessas sociedades secretas que infiltraram em todos os lugares e dominaram todos os setores e conseguiram chegar ao tal ponto que enfraqueceram tanto a vida espiritual da igreja e social, que hoje está totalmente amarrada. Não tem mais reação nenhuma diante do poder civil, que está na mão dos nossos inimigos. Então, agora nós vamos para o ponto 402. Né? De onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de lhes obedecer? A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de obedecer vem-lhes de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. Então, a origem de toda autoridade e dependência também é divina. Deus constituiu o pai e a mãe como a fonte de sustento, de manutenção da própria vida da criança, que é totalmente dependente. Ao mesmo tempo que ele é dependente, ele tem a obrigação de respeitar aquele que é representante divino na sua casa, na sua família. E isso tudo leva com que a família cresça espiritualmente, em todas as dimensões, tanto materiais quanto espirituais, e os pais contribuem na formação do filho, e o filho depois retribui também na formação espiritual e material do pai. Ponto 403. Têm os pais deveres para com os filhos também? Os pais têm o dever de amar, cuidar e alimentar seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas faltas e de auxiliá-los e abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. Então, são várias coisas que envolvem a vida da criança em todos os aspectos, tanto a parte material como a comida, a bebida, a roupa, também a educação, o bom testemunho de valores cristãos, que o pai e a mãe vai dar o valor, o norte de vida para a criança, quais são os valores que ela deve viver. E ela aprende muito com a vivência do pai e da mãe, que é aquilo que o pai e a mãe são, a honestidade, o testemunho.
a criança acaba assimilando esses valores. Então, o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande sobre o filho e também de corrigi-los. Aqui tem uma citação que fala justamente sobre a correção. Em Eclesiástico, capítulo 30, versículo 1 e 2. Aquele que ama o filho usará com frequência o chicote. Aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação. Hoje em dia, a correção do filho virou lei também pela sociedade civil. Você não pode dar uma palmadinha no seu filho que você vai para a cadeia. Seu filho se denuncia. Novamente, o Estado metendo o dedo na família, né? A família que outorgou a autoridade para o Estado governar. Agora o Estado impõe leis dentro da própria casa, interferindo diretamente na educação do filho. Coisa que Deus confiou ao pai e à mãe a autoridade de formar o filho. E o Estado vem lá e tira a autoridade do pai e da mãe. E leva, hoje em dia, cada vez mais essas políticas de integral, né? Como é que é? Ensino integral. A criança fica o dia todo na mão do Estado, com essas ideologias de gênero, com todo esse tipo de perversões. E o pai e a mãe já não têm mais a educação dos filhos. Quando chega em casa, na adolescência, você já perdeu totalmente o controle sobre a direção espiritual do teu filho. A educação foi totalmente dominada. E também, mais uma citação aqui sobre a correção. Vós, pais, não deis a vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Deus confiou essa autoridade ao pai, e o pai pode usar dessa autoridade. Claro, não ultrapassando os limites, né, da violência, mas a correção de tal forma que a criança sinta que fez algo errado e que precisa mudar de comportamento é necessário e totalmente necessário. Agora, no ponto 404, Deus nos deu um modelo de família perfeita? Deus nos deu o modelo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos, isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Pai Eterno lhe confiara de pregar o Evangelho. Então, nós vemos Jesus, que é o próprio Deus, veio, se submeteu a uma criatura, que é a sua mãe Maria. Ele a criou e se submeteu à autoridade que ele conferiu a ela. Um gesto de humildade do próprio Criador, mas ao mesmo tempo dando o exemplo, que ele é o modelo a todos nós. Assumiu a nossa natureza de forma plena. Então, no Evangelho vai dizer assim: em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Também, agora no ponto 405, poderiam as famílias, se vivessem isoladamente umas das outras, prover de todas as suas necessidades materiais e morais? Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover as suas necessidades, e é necessário o que elas se unam em sociedade civil, a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. Então a sociedade também é um desejo divino. Não são átomos, não são famílias isoladas. Nós, por experiência, sabemos, ainda mais agora na sociedade moderna, antigamente até que as famílias viviam um pouco mais isoladas no interior, produziam seu próprio alimento, mas hoje em dia a gente percebe a dependência total que existe no sistema urbano. Você tem, mesmo morando no sítio, a gente tem que ir para a cidade, tem que comprar o alimento, tem que comprar roupa, tem que ir na farmácia, tem que ir no mercado. Então, são várias funções que a gente tem dependência de outras pessoas. A energia elétrica, todo o combustível, tudo está interligado. A sociedade toda está interligada. Quando se rompe um elo desse, gera um monte de problemas e causa um caos, né? Nós vemos, por exemplo, essa falta de abastecimento de alimentos. Se os motoristas dos caminhões não trabalharem, os mercados não recebem os alimentos, para tudo, e o povo começa a ficar sem alimentos. Então, há uma dependência absurda na sociedade moderna. Ela é muito mais complexa, mas, ao mesmo tempo, é muito mais dependente e sensível, muito mais instável, né? É uma organização muito mais instável e pode ser muito facilmente destruída e causar muito mais dano, né? Porque, antigamente, as pessoas tinham poucas coisas, mas tinham mais estabilidade. Hoje em dia, as pessoas não têm mais tanta essa segurança. Também, 406. Que é a sociedade civil?
A sociedade civil é a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe para se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. Então, como a gente já viu anteriormente, essa autoridade civil foi desejada por Deus, ele outorgou a autoridade a legitimidade para a autoridade civil, e eles têm a função do bem comum. Eles têm a função de organizar a sociedade de tal forma que tudo concorra para o bem da maioria dos habitantes. 407. De onde vem a sociedade civil, a autoridade para governar? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. Como a gente já comentou algumas vezes, a fonte de tudo, Deus, toda a autoridade. E para o bem comum. Essa é a função dos políticos. Eu peguei algumas citações, então, também da Sagrada Escritura sobre isso. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 15 e 16. Aquele que ama, por intermédio dos reis, governam, e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Ou seja, por intermédio de Deus, que governam os poderosos, os governantes. E também, em Romanos 13, 1, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Também no Êxodo 22, 28, não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Ou seja, está ligado uma coisa com a outra, a autoridade do governante com Deus. Também, nós temos o testemunho da carta de São Policarpo. Ele foi mártir, e na hora do julgamento dele para o martírio, ele se dirigiu ao procônsul, isso no ano 155 depois de Cristo, e São Policarpo disse assim àquele romano: a ti, procônsul, eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. Então esse bispo estava diante do julgamento da condenação dele, ele foi morto, e mesmo assim, até o último instante, ele respeitou aquele que ia executá-lo, que ia tirar a vida dele. Então, que nós também, o dia que chegar a nossa ocasião de ter testemunho de Deus diante das nossas autoridades, o respeitemos por tudo aqueles que eles representam. Não talvez pelo que eles façam, porque nem sempre eles usam da justiça. Também, agora no 408, há obrigações de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e lhe prestar obediência? Sim. Todos os que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar a autoridade e de-lhe obedecer, porque esta autoridade vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Ou seja, respeito e obediência. Vem de Deus e é preciso ser respeitada. Tanto que é pecado não respeitar as leis civis. Leis de trânsito. Se você infringe a velocidade limite de uma rodovia, se você desrespeita uma passagem que você sabe que é proibida, você tem consciência, você desrespeita, é um pecado. E é mesmo assim com todas as leis civis, que são justas e que não são más em si mesmas, nós temos a obrigação de observá-las, com o agravo de cometer um pecado. Se não observá-la, 409, devem respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil? Deve respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que não sejam contrárias à lei de Deus, pois essa é a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. O respeito em tudo aquilo que não contradiz e não desonra a Deus. Nós vemos também aquela passagem do Evangelho em que Jesus paga o imposto, que ele pede para Pedro, lance o anzol no mar, pegue o primeiro peixe que sair dele, na boca dele vai estar uma moeda para pagar o imposto por mim e por ti. Então Jesus, para não escandalizar, mesmo que ele não precisasse pagar imposto, porque os filhos não precisam pagar impostos, ele observou o mandamento para não causar escândalo, e deu a César o que era de César e deu a Deus o que é de Deus. Então nós também, enquanto cristãos, temos a obrigação diante de Deus e dos homens de observar todas as leis civis que são justas. 410, e última pergunta.
Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm mais alguns deveres? Os que formam parte da sociedade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm o dever de viver em harmonia e de procurar, segundo as suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera, para o proveito comum, com vistas à salvação eterna dos indivíduos. Então, além da obediência e do respeito às leis, tem outros compromissos mais particulares. Promover o bem comum, fazer de tudo o que é possível para que as pessoas vivam bem, não causar empecilhos, não ser um incômodo, promover a harmonia, viver uma vida virtuosa, praticar caridade, ser pacífico, não criar conflito, buscar a ordem social e que ela cresça e seja ordenada e próspera. Isso tudo são obrigações de todos nós cristãos. Tudo para o bem comum de todos, da maioria pelo menos, de forma que seja a equidade possa ser forma mais generalizada possível.